Olá a todos! Na aula de hoje nós vamos aprender a... Boa tarde, tudo bem? Calcular o comprimento da curva. Na minha cabeça essa piada foi mais engraçada, mas vamos seguir para a teoria que acho que é melhor. Então, considere aqui uma curva gama, ou seja, uma função vetorial contínua. Aqui na nossa teoria nós vamos trabalhar no R2, mas para o caso R3 e até mesmo no Rn, a construção da teoria análoga. E eu vou considerar aqui também P uma partição do intervalo fechado AB. O que isso significa? Aqui eu fiz um esboço de uma curva gama, onde este ponto aqui é o gama de A, este ponto aqui é o gama de B, e eu vou marcar alguns pontos aqui, T1, T2 até Tm, na verdade de T0 a Tm. Então digamos que eu marque este ponto da curva, este ponto da curva e este ponto da curva. Então aqui nós temos uma partição do intervalo fechado AB, bem, o intervalo fechado AB está do outro lado, né? Porque lembre-se que gama de T, nós temos uma função no x e uma função no y, né? Então nós temos espalhados no intervalo fechado AB os pontos T0, T1 até Tm. Eu marco os gamas de cada um desses T's e aí eu faço a seguinte afirmação para vocês. O objetivo é calcular esse comprimento preto. Só que eu vou aproximar esse comprimento preto pela seguinte curva. Quer dizer, pelo seguinte comprimento. Eu vou pegar o comprimento desse segmento de reta mais o comprimento deste segmento de reta, este e este. É claro que tem que ter um pouquinho de fé, né? Que acreditar que tudo que eu fiz em verde são segmentos de retas, mas nós sabemos calcular esses comprimentos que estão em verde. Se você tem M pontos espalhados aqui, a soma desses comprimentos verdes corresponde justamente a essa soma. Vamos entender o porquê? Vamos pegar, por exemplo, aqui, gama de T1, que seria este ponto aqui, e esse ponto aqui seria o gama de T2. E eu quero calcular a medida desse segmento que eu vou destacar em laranja. Para calcular o comprimento desse segmento aqui, o que eu vou fazer? Eu vou construir o vetor a partir desses dois pontos. Então, posso fazer o gama de T2 menos gama de T1. E depois disso é só calcular a norma. Então, é exatamente o que eu estou fazendo aqui. Eu estou calculando somas desses segmentos e cada segmento é nada mais nada menos que a norma do gama do ponto final menos gama do ponto inicial. Então, a soma vai de 1 até m. E aí nós temos a soma desse comprimento verde, né? Dessa curva verde. Só que nosso objetivo é calcular o preto e não o verde. E quanto mais pontos você inserir nessa curva, mais próximo o seu resultado do verde estará do preto. Em outras palavras, se a partição do P ela for boa, entre aspas, suficiente, ou seja, ela espalhar o suficiente, colocar um monte de ponto aqui dentro. Aí a nomenclatura que nós vamos utilizar é a seguinte. Se a norma da partição P tender a zero, ou seja, na hora que você espalha os pontos no intervalo AB, norma da partição seria o maior subintervalo possível nesse espalhamento. Se você tem, por exemplo, que a norma da partição tende a zero, o que vai acontecer? Você vai inserir tantos pontos aqui que o erro que você vai cometer do verde em relação ao preto é muito pequeno. No limite, quando tender a zero, a norma da partição, ou seja, quando você colocar muito ponto aqui dentro, no limite, o que você obtiver da curva verde será igual ao que você obtiver da curva preta. Claro que eu estou usando aqui o conceito de limites, conforme já estudamos em cálculo 1. Então, aqui o que nós temos é essa soma verde específica, para uma partição específica. Eu vou desenvolver um pouquinho mais essa conta, do seguinte modo. Eu vou multiplicar em cima e embaixo pela variação dos t's. Então, aqui nós vamos ter uma somatória de igual a 1 até m, norma de gama de ti menos gama de ti menos 1. Eu vou até colocar essa norma aqui dentro, vocês vão entender melhor o que eu quero dizer. Deixa eu só aumentar um pouquinho mais. E eu vou dividir
por TI menos TI menos 1, só que se eu dividir por essa quantidade, eu devo multiplicar por essa quantidade. TI menos TI menos 1. Multipliquei isso embaixo por essa quantia. E agora o que nós temos é o seguinte. Pelo teorema do valor médio, nós vamos ter que a somatória de igual a 1 até m. O que o teorema do valor médio vai dizer? Que essa expressão aqui, ela pode ser substituída pela derivada da curva em algum ponto que eu vou chamar de TI estrela, aonde TI estrela pertence ao intervalo TI menos 1 até TI. É algum ponto desse intervalo. Não se esqueça, vezes TI menos 1. Eu vou até trocar essa expressão por ΔT, porque assim vocês vão ter uma sensação de déjà ir mais forte. Então vou colocar aqui ΔT, que é a variação dos t's. Na verdade, vou até colocar ΔTI, porque aí vai ser referente a uma partição I, ou a um pedaço do subintervalo I. E aí o que acontece? Quando a norma da partição tende a zero, em outras palavras, lembre-se que M seria a quantidade de pontos dentro da partição. O fato da norma da partição tender a zero quer dizer que esse M está tendendo a infinito. É que o M tender a infinito não quer dizer que a norma da partição vai para zero, mas ao contrário é verdade. Se a norma da partição tende a zero, o M vai para o infinito. Tudo isso é para dizer o seguinte: se você tem uma soma infinita de alguma função vezes uma coisa que está tendendo a zero, isso tem cheiro de... Bem, eu vou chamar esse resultado... Bem, vou colocar aqui. Quando a norma da partição P tende a zero, vou substituir esse SP por L, e esse L é justamente o comprimento da curva preta. E esse L vai ser igual a integral de A até B da nossa função, que no caso seria gama' de t vezes dt. Então, para você calcular o comprimento de uma curva, você simplesmente calcula a integral de A até B da norma gama' de t dt. Então, é basicamente isso. A forma que você tem para calcular o comprimento da curva. Vamos para o nosso primeiro exemplo. Vamos calcular o comprimento de uma circunferência centrada na origem e raio R. Bem, então uma parametrização da nossa circunferência é justamente fazer a primeira coordenada ser igual a R cosseno t e a segunda coordenada ser igual a R seno t. Então, a primeira coisa que devemos fazer é calcular quem seria o gama' de t. Então, vou colocar aqui do lado, gama' de t vai ser igual a derivada da primeira coordenada, então nesse caso vai ser menos R seno de t, derivada da segunda coordenada, R cosseno de t. Próximo passo agora é calcularmos a norma desse vetor. Então, vou colocar aqui do lado, então a norma de gama' de t vai ser igual a raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado. Então, nesse caso, esse cidadão ao quadrado vai dar R ao quadrado seno ao quadrado de t mais R ao quadrado cosseno ao quadrado de t. Agora a gente vai colocar o R ao quadrado em evidência. Então aqui vai ficar raiz quadrada de R ao quadrado
seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t. Só que isso aqui, perdão, aqui é r ao quadrado. Aqui vai dar 1. Então aqui é raiz quadrada de r ao quadrado. E o interessante é que a norma da curva vai ser sempre igual a r, né? Porque o r aqui a gente está assumindo positivo. Então, a norma de γ' de t é a constante, função constante r. Porque nada impede de depender do tempo, né? Que é até razoável. Que o vetor tangente ele vai mudando, a norma do vetor tangente ele pode ir mudando com o passar do tempo. Não é o caso da circunferência, pelo menos não nessa parametrização. Então, o que nós vamos fazer agora é calcular o comprimento da circunferência, que aí nesse caso seria a integral de 0 a 2π, vezes a norma da derivada, que nesse caso é r, dt. Bem, função constante, né? Então isso aqui vai dar r vezes a integral de 0, 2π, 1 dt. Só que isso aqui dá 2π, portanto vai dar 2π vezes r. Então, o comprimento da circunferência dá 2πr. Basicamente, comprimentos de curvas são dados por essa fórmula. Uns exercícios são mais fáceis, como esse da circunferência, mas outros são mais sofisticados. Sugiro que vocês pratiquem e se aprofundem ainda mais nesses conceitos. Agora, nós vamos fazer mais um exemplo, pelo menos um exemplo no caso do R3. Vamos calcular o comprimento do arco da hélice circular que parte do ponto 1, 0, 0 até o ponto 1, 0, 2π, onde a parametrização da curva ela é dada e o esboço é mais ou menos esse. Conforme eu mostrei na primeira aula, aquele princípio, né, de que a curva vai girando em torno do eixo Z. Então, bem, não se apeguem tanto a como eu desenho, o importante é entender como é que o desenho funciona. E como é que nós vamos calcular esse comprimento de curva? Primeira coisa que devemos fazer, assim como foi feito no exemplo anterior, e assim como nós descobrimos na nossa teoria, devemos calcular o γ' de t. Então, γ' de t vai ser igual a derivada do cosseno menos seno, derivada do seno, cosseno, e a derivada de t dá 1. Após isso, nós vamos calcular a sua norma. Então, a norma de γ' de t vai ser raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado. Então, isso aqui vai ser raiz quadrada de menos seno de t ao quadrado, dá seno de t ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de t, mais 1. Bem, se porventura no vídeo vocês sentiram vibrar, perdão, é porque eu esqueci de desativar o som. Mas a gente segue em frente. Vocês não vão se incomodar pela câmera estar vibrando do nada, né? Bem, por enquanto, né? Então, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. 1 mais 1 é 2. Então, isso aqui vai dar raiz de 2. Portanto, para calcular nosso comprimento L, vai ser a integral de 0 a 2π. Por que de 0 até 2π? Porque para você... Qual o valor de t que você deve substituir aqui para você obter o ponto 1, 0, 0? É o t igual a 0. E para aquele ponto ali, t igual a 2π, porque aqui vai dar 1, quando você troca o t por 2π, aqui vai dar 1, aqui vai dar 0 e aqui vai dar 2π. Então, a integral de 0 a 2π da nossa função, então nesse caso é da raiz de 2, dt. Não é muito difícil perceber que a conclusão nossa é que o nosso comprimento L vai ser 2 vezes raiz de 2 vezes π, que aí seria raiz de 2 vezes 2π. Então, este é o resultado do nosso exercício. Continuem praticando e espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, estou à disposição e até a próxima.